Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run, o podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Se inscreva no canal do Estema e acompanhe a gente no Spotify e nas nossas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. A gente demora para encontrar o esporte que a gente de fato se identifique, que vira parte da nossa rotina, até mesmo da nossa identidade. E quando a gente finalmente encontra, quando a corrida realmente vira esse lugar de paz, vem o nosso corpo e coloca alguns limites. Passar por uma lesão é um baque. É você ser impedida de fazer algo que te faz bem, e isso dói. A gente chora, se desespera, tenta negar. A gente até insiste, força, é teimosa, mas também é nesse processo que a gente aprende a respeitar o nosso próprio corpo, a ouvir os sinais e aprender que pausar também é o momento na corrida. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso. Como prevenir e como lidar com as lesões quando elas acontecem. Como seguir em frente com um pouquinho mais de consciência, cuidado e amor pelo esporte e por você mesma. Bora começar o episódio? Hoje o papo é sobre algo que toda corredora já sentiu ou morre de medo de sentir, que é aquela dorzinha que é um sinal de lesão. E pra gente falar sobre isso hoje, a gente recebe uma mulher que ela entende tudo sobre corrida dentro e fora das pistas. Recebemos hoje com a gente a doutora Ana Paula Simões, ortopedista, médica do esporte e uma corredora apaixonada. Ai, lindas. Ana, seja bem-vinda. Eu agradeço, Seja fico muito feliz. Essa introdução já toca o coração e já fico emocionada, porque é tudo que eu queria falar. A gente não quer se machucar, mas quando machuca, uma vai ajudando a outra, vai dando apoio. E a gente entende, né? Porque antes Sabe uma coisa interessante? Já vamos começar causando. Quando chegava um corredor e eles choravam na consulta, que eu falava assim, ó, não pode correr, desesperados, assim, que agora que eu faço da minha vida? Eu falo assim, seja forte, você consegue, vai dar tudo certo. Pra mim, eu tinha que passar uma coisa positiva. Hoje, depois da primeira vez que eu chorei num treino, que eu não conseguia, eu falo assim, eu te entendo, eu choro com você, vamos dar a mão, a gente vai junto chorando, me emociona, porque eu falo assim, eu não fico mais naquela coisa, vamos dar uma motivação, eu choro junto, eu falo assim, tá bom, agora vamos tentar sair disso, porque eu tô mais assim, inserida no meio, né? Você sabe o que é essa dor. Exato, agora eu sofro junto, mas a gente tenta sair dessa juntos, eu não fico só no motivacional, muda, né, parece que vira uma chave, mas eu fico mais entrelaçada ali com o paciente, né, eu entendo o que é esse choro, porque agora eu também choro junto. E por isso que faz toda a diferença pro corredor, quando você vai num ortopedista que corre também. Porque se você vai em um ortopedista que não entende essa questão do esporte, ele vai te falar coisas, às vezes, ele vai ser bem mais insensível, eu acho, com a causa. Gente, desculpa quem tá escutando o episódio, minha voz tá horrível hoje, tá? Mas, enfim, eu vou tentar falar menos pra vocês não ficarem escutando essa voz horrível. Mas vamos lá. Antes da gente entrar nesse tema, que a gente tava muito ansioso, até porque é a primeira vez que a gente recebe uma médica ortopedista aqui. E a gente quer que você comece contando pros nossos ouvintes com a nossa pergunta de sempre, de quem que é a doutora Ana, dentro e fora da corrida e também dentro e fora da medicina. Olha, uma apaixonada por esporte, desde pequena, incentivada pela família e que aprendeu ao longo da vida a estudar, se desenvolver para cuidar de quem se machuca, quem se lesiona, porque essa parte é interessante da minha vida, uma passagem. Quando eu escolhi fazer medicina, eu queria dar aula. Minha família, todos são professores. Então, eu queria ensinar tudo que eu passava, só que eu queria algo mais, cuidar, né? Cuidar das pessoas. Então, eu escolhi a medicina, e dentro da medicina, eu já tinha esse histórico de atleta, eu falava, quando se machuca, para quem leva? E aí, fui conhecer a ortopedia. Então, no final das contas, eu aprendi a cuidar para ser essa médica que eu sou hoje, de cuidar de atletas. E no caminhos da minha vida, eu fui parar primeiro no futebol. Então, eu fui médica da seleção brasileira do futebol legal. feminino. 10 anos trabalhei com a seleção. Então, eu viajei o mundo com as atletas e fui conhecendo realmente 24 horas o que é lidar com o atleta. E eu vi que não era só machucada. Quando elas se lesionavam no campo, é lógico, as primeiras eram lesões ortopédicas, mas tinha dor de cabeça, tinha cólica menstrual,
tinha outras questões que eu falava, eu preciso estudar, porque se chegar em alguma questão clínica, eu não lembrava, assim, ao finés como da ortopedia. E aí que entrou a medicina esportiva no Brasil, que veio mais forte pós a Copa do Mundo, pós as Olimpíadas aqui. Que legal. E aí essa questão de cuidar de atleta ficou muito enraizada, e aí depois voltei para o meu mundo esportivo, que aí é o que você falou. O médico do esporte, às vezes ele não é um atleta, ele é um estudioso do esporte. E o contrário acontece também, às vezes o médico gosta de esporte, mas ele não é um médico do esporte, ele é um atleta. Sim. Tanto é que tem um movimento que chama médicos atletas, que são médicos que gostam de praticar esporte, mas eles não são médicos do esporte. E o contrário, e aí eu acabei ficando as duas pessoas, né, a atleta e a médica do esporte. Mas já defendendo os colegas que você acabou de falar assim, mas os ortopedistas mandam parar. É porque a gente aprende isso. Na ortopedia, a minha época, era bota um gesso. Então, assim, machucou, torceu, quebrou o pé, coloca um gesso que é isso, né? O princípio da ortopedia é imobiliza, que vai cicatrizar. Seja uma fratura, um tendão, um ligamento, Esse é o princípio. É o princípio. Gente, meu sonho quando eu era criança, eu sempre quis ter braço quebrado. Aquele sonho aí nunca acontecia. Para as pessoas assinarem. Pra assinar. Nunca aconteceu comigo. Aí, Será que isso é muito anos 2000? Tipo, será que as crianças eu acho de que é agora... uma passagem, tipo, ter aparelho, quebrar o braço. Acho que são algumas passagens da Vamos infância. fazer um ritual pra ela. Eu tenho gesso no consultório. Não, mas eu fiz um jeito que você eu torci. Aí fiquei muito feliz que eu tinha torcido. Aí eu fui e eu saí uma semana. Gente, foi um grande momento da minha vida. Hoje em dia, se isso acontece, Você eu ia chora. ficar chorando. E naquele dia, nossa, eu tava muito feliz. Foto com gesso, temos um book, todo mundo assinando na escola. Achei o máximo. Hoje em dia, se me mandam engessar alguma coisa, É isso. eu acho que... Ninguém gosta, ainda mais da máquina que tira aquele barulhão, né? Zzz, aquele barulho horroroso. Isso, acho que a gente que gosta de praticar esporte, se por hoje causa fala do tempo. imobilizar alguma coisa, Não. gente... Eu já entraria em pânico, mas naquela época era o meu sonho. Tipo, eu vi os amigos machucando. Ai, Exato. gente, quando vai chegar a minha vez de botar um gesso? E hoje a gente coloca órteses para poder justamente fazer a fisioterapia mais rápido, manter o movimento. Como é aquelas... Robofoot, Robofoot. talas e coisas que a gente tira para ficar mais funcional, mas ao mesmo tempo a gente poder fazer gelo, fisioterapia, porque a medicina avança, né? Então, junto com ela vem todo o suporte. A fisioterapia hoje já sai, se machucou, já começa. Só que antigamente era cicatriz e depois vai reabilitar. Então, o fisioterapeuta, ele só recebia o atleta, o paciente, depois de cicatrizado. Hoje não, a gente às vezes torce e já tá no dia seguinte fazendo fisioterapia, opera e já tá... E o trabalho é concomitante com vocês, né? Exato, às vezes já começa no hospital, eu escrevo lá, solicito fisioterapia imediata, então ele já sai do hospital aprendendo a andar, aprendendo a fazer as coisas, e o ortopedista que talvez não se atualize, ele ainda tá nessa do vamos imobilizar, não pode correr, não pode praticar esporte, ou simplesmente ele não gosta porque acha que a corrida machuca, e tem ainda muitos que tem essa premissa de que o corredor vai ficar com dor nas articulações, vai degenerar, vai ter alguns problemas que acontecem quando as pessoas não têm força adequada, tá muito acima do peso, exagera, que é o lado extremo também de sobrecarga, né? E aí acaba ficando dos dois lados, né? Ficar parado muito tempo é ruim, mas também fazer o esporte de alta performance com tudo muito intenso também acaba machucando mais. E até voltando um pouquinho pra sua história, antes de a gente entrar um pouquinho essa parte mais técnica, né? Conta um pouquinho, acho que você estava contando pra gente nos bastidores, mas eu quero muito que você conte a sua jornada, explorar um pouco mais a sua jornada no esporte. Porque antes de você ser a doutora Ana, corredora, você foi uma atleta de natação. Então conta um pouquinho, como é que você falou também agora pra gente que isso foi muito incentivado pela sua família. Então como é que o esporte entrou na sua vida lá atrás e como é que foi essa transição da natação para depois a corrida? Eu acho que o esporte, na maioria das pessoas, entram por conta de um gatilho ou um incentivo. Então, a parte médica, muita gente começa a praticar um esporte assim, você tá com a pressão alta, é melhor você fazer alguma coisa. Você tá com diabetes, é melhor você caminhar. Ou você tá obeso, é melhor praticar. E na minha vida não foi diferente. Eu tinha rinite alérgica. Sério? E quando eu fui no pediatra, eles falaram, olha, põe na natação que vai abrir os brônquios dela, ela vai respirar melhor. E tem muito disso. A natação, ela ajuda na parte respiratória. Então, eu entrei na natação por indicação médica. E aí, no final das contas, eu acho que por incentivo familiar e talvez por uma desenvoltura X lá, me botaram já pra competir desde pequenininha. Hoje tem muito isso, que eu tenho 2 pequenos, eles competem, não sabem nem bater na bola direito, já tá competindo. E tem uma diferença que eu questiono hoje, que na minha época a gente não ganhava medalha só por participar. Hoje não, eles participam, já levam medalha. Não sei ainda se a gente pode discutir que se isso é um incentivo, até mesmo não saber perder, que era, eu tinha que conquistar aquela medalha, né? Então, na corrida tem isso, a gente ganha medalha só por
Só não, né? Por completar uma Sim. prova. Mas na minha época não tinha isso. Você tinha que nadar várias vezes para tentar conseguir uma medalha. Uhum. Eu vejo um lado muito legal de incentivo, mas por outro também a gente fica sem aquela coisa, será que, né, valeu muito o meu esforço? Mas isso é uma questão. E eu comecei a nadar, competir, e eu sempre via meus pais gritando muito. Eu tinha apelido de banana, que eu sou toda sardentinha, assim, dá um close, assim, vai ver. E aí eles falam, vai banana, vai paixão, vai banana. E eu fico com isso muito na cabeça hoje em dia. Aquela coisa de você ter o feedback dos pais, a atenção dos pais e aquela coisa. E fui indo a minha vida inteira como natação. E só me conheço, assim, até então, na minha infância, nadando, cheirando cloro, treinando muito e não tendo vida social, porque já era nessa época viajando todo fim de semana, competindo todo fim de semana, então nunca ia, assim, não sabia o que era balada, droga, álcool, essas coisas, até entrar na faculdade de medicina. Caraca. Foi muito, assim, competitivo mesmo, 2, 3 horas por dia, depois Nossa, nosso fortalecimento, às vezes 2 vezes ao dia treino, então foi desde pequenininha, mas porque sempre gostei, nada que foi imposto. É isso que eu ia perguntar, você gostava? Você não Ah. sentia, tipo, sobrecarregada? Na verdade, eu nem conheci outro mundo além desse. E assim, nos meus momentos de lazer, eu brincava na rua, que eu acho isso uma falta também do hoje em dia, as crianças, né? Eu falo pros meus filhos, desce um pouco pra brincar lá embaixo com os outros, porque a gente mora em prédio hoje, antes era, vai pra rua brincar, né? E eu gostava muito de andar de carrinho de rolemã, essas coisas de esportes na rua mesmo. Então, minha vida era praticar esporte. Então, eu não conheço o outro lado. A primeira vez que colocaram álcool na minha boca foi na faculdade. Bebe, caloura. Vai, caloura. Eu, né, desmaiei, obviamente, passei mal, tudo na primeira vez que eu tomei álcool. Meu pai não sabe disso. Primeiro podcast que eu falo. Revelações, gente! Passei mal na primeira vez que eu cheguei na faculdade, no álcool, não sabia, né? Atleta bebendo álcool, empurrado ainda, né? Bebe, calor. E foi assim, minha vida e minha infância. E na faculdade eu tentei também fazer outras modalidades, e era legal porque me divertia, né? Tudo era bruto, era grosso, era forte, né? Então eu acabava participando de tudo, e a corrida acabou entrando depois, só nas gestações, que eu engordei, não conseguia perder esse Mas peso. a natação, você voltou assim, depois que você se formou na faculdade, você deu uma pausa na natação competitiva ou fazia natação ali? Fazia, mas mesmo assim era mais fácil do que no mundo esportivo, né? Porque você tinha só o núcleo de quem fazia medicina e competia contra quem fazia medicina. E na minha época, talvez por sorte, não tinha nenhuma nadadora que era meio que profissional, né? Como eu tinha de vida. Meu estilo de vida era só esse, né? De ser atleta, competir. Não era tão assíduo como hoje, que tinha nutrição, que tinha outras coisas, medicina esportiva, não tinha nada disso. A gente comia o que queria e fazia só o que o técnico mandava. Mas tem um detalhe que me moldou e que eu vejo hoje muito forte em quem pelo menos faz medicina e tá nos esportes. A gente tinha muita disciplina. Então, na época, não tinha piscina aquecida. Então, era 7 horas da manhã, entra na piscina gelada, no frio, não importa, e não tinha como reclamar, vai nadar. Então, era meio que vai fazendo as coisas num piloto automático que hoje eu levo para corrida. Então, isso eu agradeço muito, assim, o fato da gente ter essa disciplina desde pequena e ser condicionada a não reclamar, não ter essa coisa de que às vezes a gente se conforta com a parte, hoje eu não vou porque tá chovendo. Não tinha essa pergunta, né? Eu simplesmente ia. E eu vejo hoje com os meus filhos, olha que interessante. Às vezes a gente fala, tá tudo pronto, tudo, vamos. Aí depois que a gente sai de casa, tá chovendo. Eles não perguntam, vamos voltar. Tá já no automático deles também. E às vezes chega lá no judozinho ou no futebolzinho, só tem eles e mais 2, 3, sabe? Porque a maioria dos pais talvez ficam com dozinha, assim, tá frio, tá chovendo. Sim. Mas é nisso, não é uma obrigação. Se eles falassem, mamãe, hoje eu não quero ir, eu até deixaria. Sim. Mas como eles não perguntam, e como na minha época não tinha talvez essa pergunta, a gente só vai e acontece as coisas. Lógico, desde que a gente veja que não tem prejuízo, né, na saúde deles, né? Eu acabo fazendo mais ou menos o que meus pais fizeram comigo, mas mesmo assim, a gente pode ter o não, né? Não quero ir hoje, só não teve ainda esse dia. E na minha época, acho que eu também nunca falei, hoje eu não vou porque eu tô cansada, hoje que eu não vou. A gente só ia. E eu acho que eu tô bem hoje por causa disso. É muito legal, assim, o quanto que o esporte, ele espirra para outras áreas da vida, e quando a gente começa desde pequeno, eu acho que tem um impacto muito grande, não só em a gente ter facilidade de continuar querendo praticar atividade física, mas com certeza em outras. Eu sinto que, por exemplo, acho que eu e a Magi já teve episódio que a gente recebeu nossos pais aqui, né? Ai, que lindo. E meu pai, ele sempre teve essa coisa da disciplina, porque o meu avô era muito assim.
As minhas tias foram atletas profissionais de patinação, então também tinha essa disciplina. E aí meu pai colocava muito. Minha mãe já era menos. Então assim, minha mãe era aquela que, tá sempre atrasada. Mas meu pai era, tem que ir, tá? Daí acordava, tá sol, tá acabando o mundo, vamos lá, tem que ir, tem... Então, acho que isso ajuda muito com outras coisas na vida, né? Então, acho que se eu consigo ter isso e passar isso pros seus filhos, acho que e com certeza eles vão colher os frutos disso lá na frente. E colhe num aspecto que eu vejo hoje, por exemplo, na corrida, eu tenho certeza que eu tenho mais massa muscular, meu percentil de gordura e minha disciplina, talvez alimentar ou não, é diferente da maioria das mulheres hoje. Eu tenho 47 anos e eu percebo que eu tenho... 47. Eu fiquei... Cinquentinha. Não dá onde da informação. Então, quando ela tava contando pra gente Nossa, antes, eu fiquei fazendo os chocada. com 35, ela falou que ela tava começando a correr. Eu falei, gente, quantos essa mulher tem? 47, eu tô na faixa etária indo pros 50. Eu tô doida pra virar a faixa dos 50 pra ir com as cinquentinhas agora. E eu acho divertido, porque a maioria das mulheres, realmente, elas estão mais em casa, mais sedentárias, mais fora de peso, assim, porque realmente os hormônios pesam muito, né, ao longo do tempo. E a massa magra. E hoje eu tenho essa plena noção que eu fiz um cofrinho desde pequena. E quando eu atendo uma jovem, às vezes de 20, 30 anos, e eu falo assim, ó, seu percentil tá 35% de gordura, 40% de gordura, eu falo assim, ó, vamos começar a cuidar agora pra sua velhice. Porque quanto mais cedo a gente começa a fazer manutenção dessa composição corporal, menos, né, a gente vai ficar dependente no futuro, né? Que a gente quer, longevidade com independência. E é uma coisa que é falado muito agora, né? Mas antigamente eu não ouvia. Não. Eu falei pra minha mãe fazer fortalecimento agora, com seus 50, 60 anos, minha mãe. Ela é assim, tá com 74 na academia lá fazendo as coisinhas, mas a gente percebe que na cultura de antigamente a mulher tinha que ficar em casa cuidando da família, né? Mas eu acho que não sei também se antes a expectativa de vida era menor, então pode ninguém ser, falava muito sobre longevidade. Agora tá crescendo muito essa visão de fato, a gente fazer as coisas pra colher no futuro. O que eu, particularmente, acho maravilhoso, porque a gente veio ainda de uma visão lá atrás de fazer esporte pra ser pra emagrecer, pela estética e pros benefícios que você ia colher ali. Não tinha um papo em casa até de, filha, olha como é importante você fazer, porque lá no futuro, hoje... Eu olho muito pro meu corpo, tipo, o fortalecimento, ele vai muito além de qualquer coisa estética. Eu olho muito pensando, cara, eu quero ter massa magra pra lá na frente, poder colher os resultados disso. Então, acho que até o estímulo, ele é e até falavam diferente, muito, né? Acho que ainda falam muito, mas isso sobre, mulher muito musculosa é feio. Também Acho que tinha isso. muito uma fala em relação à natação, do tipo, mulher que nada. Eu fui traumatizada a minha vida inteira com o meu corpo. Então. A minha vida inteira, porque minhas costas sempre foi muito larga. E me chamava de botijãozinho de gás na escola. Tinha na época uma novela que chamava a Ana Machadão, que ela era mecânica. E eu era a Ana Machadão da escola. Então era tudo assim, porque eu não era feminina. Eu sempre fui a menina que tirava cloro na escola, cabelinho sempre molhado da natação e chegava. Então tinha essa coisa da menina diferente, atlética, numa escola padrão que não era assim, né? E eu lembro até hoje, assim, minha mãe, quando me arrumava, ela passava meu cabelo no ferro pra eu entrar um pouquinho num padrão, porque ele estava sempre machucado por causa do cloro. Então tem várias questões que a gente saía e, de repente, brigava com a sociedade, assim, de certa forma. E hoje, óbvio, né? As meninas andam mais de tênis, estão mais, né, levando essa consideração pro esporte e pra saúde. Vê outro detalhe também que eu falo muito na consulta. O doce, o açúcar, né? Antes era, você tem que comer tudo, senão não ganha sobremesa. É o prêmio. O que eu cresci na minha cabeça? Que doce é o meu prêmio. Doce pra mim é uma... quando eu tô triste eu como um doce. Quando eu tô feliz eu como doce. Porque na minha cultura, eu só ganhava um doce se eu fizesse tudo direitinho. E hoje não, eu falo pros meus filhos, fruta, legume, né? Eu falo pra eles, aqui tem isso. De vez em quando, doce, pode pegar a hora que quiser. Pra eles não criarem essa coisa que o doce é prêmio, né? E tento ensinar, vamos comer proteininha, vamos comer carboidrato, vou falando pra eles desde pequenininho e falo assim, o doce pode teoricamente comer quando quiser, não é o seu prêmio. O seu prêmio é comer bonitinho, coloridinho, o máximo possível, sobremesa sempre fruta e doce tá ali na gaveta. Se quiser, tá ali, não restringo, porque eu também acho que eles têm que saber o que é bom e ruim. Porque também se restringe muito e depois fica aquela coisa de, nossa, e não sei se aí quando come também
come desesperado e fica sempre colocando nesse lugar de proibido. Sou eu pro doce. Eu era assim, até também conhecer a parte das nutricionistas, a importância que aí entrou. Como eu sempre consegui ter corpo, porque eu sempre tinha gasto calórico absurdo, né? Comia tudo que eu queria o tempo todo. Na hora que eu comecei a engordar, aí eu tive que procurar a primeira vez nutricionista, porque não batia mais a conta, né? E aí que eu fui aprender a entender que a gente tem que ter essa restrição. Não é só o esporte que emagrece, é, na verdade, a dieta. Né? E a alimentação anda super junto. E aí você já contou um pouquinho, né, o esporte sempre tendo na sua vida, da medicina esportiva e a ortopedia ter entrado, e aí a gente entra na Ana corredora, né, que foi depois de tudo isso. Exato. A medicina esportiva, ela entrou depois, você já corria, não, ou não? Não, eu fiz medicina, e aí na medicina eu fui descobrir que o ortopedista cuidava de atleta, que esse era o ponto. Eu queria cuidar de quem cuidava de atleta e aprender. Então primeiro eu fiz ortopedia. E durante o processo, eu querendo cuidar de atleta dentro da ortopedia, eu era sempre que apresentava os casos de lesões esportivas, e naquele ano criou-se o grupo de medicina esportiva dentro da Santa Casa. E aí eu já tava lá, né? E dentro desse grupo, que foi em 2005, eu fiquei, tô lá até hoje, a gente atende gratuitamente atletas carentes lá. Nossa, então tem muita gente da corrida que passa com a gente lá no SUS, na Santa Casa, terças-feiras trauma esportivo e quinta medicina esportiva, que agora ampliou. E nessa formação dentro da Santa Casa, eu comecei a dar aula, que aí vem o meu lado professorinha, desde sempre. Você sempre quis, né? Sempre quis. E numa dessas palestras estava o Dr. Runco, que era o médico da seleção brasileira de futebol masculino. E ele falou, olha, Ana, preciso de uma mulher que fale de esporte, porque não tinha na seleção brasileira, não tinha. E aí ele criou um grupo também de pessoas para ajudar na seleção brasileira de futebol feminino. Bum, né? Sonho. Recém-formada, medicina esportiva, tudo que eu queria. E ali eu criei todo meu aprendizado dessa parte de cuidar, não só da parte ortopédica, com o esporte também. Aí... Depois, quando eu estava um pouco mais profissionalmente estável, conheci meu marido, tive o meu primeiro filho, e eu não consegui voltar para o meu corpo, que eu tinha facilidade. Antes era só nadar e eu queimava. Não consegui, voltei para natação, não consegui voltar para o meu corpo. E aí falaram, corre, que é um esporte que ajuda a secar e ajuda a emagrecer. E foi assim, eu fui correndo, fui voltando e meu corpo foi... Tudo bem, demorou quase 3 anos, mas foi, sabe? No começo eu via resultado, não rápido, mas eu entendi que aí entrou a dieta também junto para eu poder começar a secar. E aí foi aquela coisa de ir perdendo peso, ganhando, já com a questão da natação, e eu fui ganhando performance e sempre com essa pegada de querer correr rápido, fazer bem feito, disciplina, desde sempre. Ai, quem é atleta na infância não muda esse jeito, Não consegui mudar. Eu chegava na corrida, eu queria sair no bloco da frente. Eu queria sair... Sim. Ia lá sempre buscando. E foi quando eu via nas provinhas que eu comecei a participar. As primeiras provas, metade andando, metade correndo. Acho que o clássico, né? Não tinha relógio, não tinha nada. Mas aí eu fui vendo que eu conseguia ir cada vez melhor. E ganhava um pódiozinho ou outro de vez em quando. E eu resolvi querer cada vez mais estudar sobre isso. E agora eu não consigo mais largar a corrida para nadar. Não consigo achar tempo. Eu ia te perguntar agora, você parou de nadar? Não consigo, por causa das crianças, questão de tempo mesmo. Mas eu falo, ainda tenho um sonho de voltar a nadar, mas talvez acompanhado da corrida. Então, ou um aquátlon, ou um triatlo, mas short, curto. Não quero fazer longas distâncias por causa de tempo mesmo, com a família. Talvez quando eles estiverem mais velhos, não quiserem ficar mais comigo, aí eu vou fazer alguma coisa pra mim mais, assim, de mais tempo. E Ana, o que mais te fascina, assim, nesse mundo do esporte, trabalhar com isso? O que mais te fascina na clínica, trabalhar com corredoras? Nossa, quando eu vejo que eu consegui a pessoa voltar pro esporte, eu faço assim, ó, pode voltar, né? Eu até queria um troféuzinho, pode, alta, né? Vai pra correr. Mas cada vez que eu falo essa palavra, pode voltar a correr, eu tô indo junto, sabe? É uma realização. Eu gosto muito também quando me dão um retorno de uma prova. Olha a minha medalha. Ganhou a medalha, né? Sim. Consegui completar uma prova. Minha primeira maratona. Aí me marca assim, a doutora Ana fez parte disso. Eu mostro pra todo mundo em casa, assim. Porque eu tô junto, né? Com cada um. Não dá pra eu ficar... Eu até já falo aqui pra todo mundo, não consigo assim. E aí, vai boa prova. Como você foi? Não consigo, porque são, assim, muita gente. E eu não consigo lembrar da prova de cada um. Mas quando alguém me marca, é o que me fascina. Esse retorno de cada um que eu consigo botar de volta pra pista, né?
pro retorno ali da corrida. Tem alguns que vão só pra passar, que é pra check-up. E eu gosto também porque é uma confiança. Medicina... Tá, na medicina na medicina esportiva. Tá. Por isso que eu tenho as duas especialidades. A gente, depois que faz medicina, tem o título. Então, eu tenho 2 títulos, de ortopedista e médica do esporte. E aí que é a fusão de tudo. Porque antes eu era muito ortopedista. Machucou, cuida, tchau. Eu dava alta, tratou, tchau. Agora não, eu falo assim, eu quero te ver ano que vem pra gente ver como você tá, vamos fazer só um check-up. E aí dentro desse check-up entra a avaliação pré-participação, que é o que a gente pede para todo mundo, todo ano fazer, para evitar complicações, que é o que a gente menos vê nas provas. Eu fiz o curso da World Athletics para ser médica de prova de corrida de rua. E eles falam que existem as principais causas de morte na corrida. É desidratação, hiponatremia, hipertermia e a parte cardíaca, né? Que a pessoa infarto. O que é esses 2? Mas antes da parte cardíaca, você falou 2. Hipertermia é quando a gente aumenta muito a temperatura do nosso corpo e ele entra em falência. Uma da causa. É um heat stroke, não é? É heat stroke. Aquilo que meu amigo teve. Gente. A pessoa convulsiona, ela pode entrar em coma e morrer. Nossa. Porque aumenta muito a temperatura do corpo. E um dos tratamentos é colocar numa banheira de gelo pro corpo esfriar. E fica com a temperatura. É lógico, o certo é retal, mas é uma forma, a gente pode colocar a temperatura para poder analisar e vai esfriando o corpo da pessoa para ela voltar à temperatura adequada. Senão, hospital e vai fazendo resfriamento. Nossa. E uma delas é evitável, que é a parte cardíaca, que é a principal causa de morte numa parada cardíaca numa corrida. E isso a gente consegue ver através dos exames, né, pré-competição, que é ergoespirométrico, um eletrocardiograma, um ultrassom cardíaco, pra gente ver se o coração aguenta. Aí começa 5, 10, 21, 42, pra gente ver. Tem gente que vai pra prova e não sabe que o coração não sabe aquele extremo de uma corrida. E aí, às vezes não sabe que tem uma anomalia e morre. E aí vocês veem notícias, infelizmente, quase todo fim de semana, né? Nossa, é muito chocante, né? Porque eu acho que é isso, quanto mais gente vem pra corrida, é muito legal, porque o esporte aumenta, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas chegam sem informação necessária, e aí nem imaginam, né, que pode ter alguma complicação. Negligencia a importância. Causas, sim, e lembrando bem, é bom que fique claro pra todos, não é a corrida. A pessoa infarta jogando futebol no fim de semana com os amigos, né, em casa, vendo, né, qualquer outra coisa, é a pessoa que não sabe que tem uma comorbidade. E aí passa por um estresse muito grande, emocional, pode ser de felicidade, e o coração não aguenta porque é aquela frequência cardíaca acima da média. Por isso que o teste na esteira é para ver se o seu coração aguenta aquela frequência. Aí você põe zona 1, zona 2, zona 3, até a zona 5. Você sabe que você não pode fazer uma prova na zona 5 ali nos 21, 42. Então você tem que ficar na zona ideal. E muito técnico, ele acaba lidando com esse atleta baseado na frequência cardíaca, né? Tá muito alta, você tá muito forte, vai mais pra cá. Inclusive, eu vou fazer amanhã meu exame. Depois eu não fiz ano passado, mas amanhã, às 7 da manhã. Não, eu vou fazer o eletrocardiograma mesmo. Sim. Que faz tempo que eu não faço. E aí o Gustavo falou, vamos fazer que... É sempre bom, porque a gente muda a nossa fisiologia a cada ano e as nossas zonas também vão mudando. O objetivo de fazer o acompanhamento do check-up é também só acompanhar, olha, você melhorou as suas zonas de treinamento. Isso é o melhor dos cenários. Mas, eventualmente, uma pessoa pode, em algum período da vida, vou puxar agora de volta para ortopedia. Você tinha um joelho normal e depois, olha, agora esse ano seu joelho está fazendo crepitação, que é aqueles crec-crec, né? Que é quando a cartilagem começa a degenerar. Então, eu explico, agora a gente tem que começar a fortalecer um pouco mais, vamos usar outras coisas para poder dar um suporte, porque o seu joelho está começando a degenerar. E aí, a cada ano a gente vai vendo. Tem atletas que têm escoliose, a gente fala, o seu ângulo está aumentando um pouquinho, vamos melhorar a postura, a sua força, para a gente não degenerar mais, e assim a gente vai acompanhando. Tem um que é um famoso pé, que a gente vai aumentando ao longo da vida, né, também. A gente vai perdendo um pouco do arco plantar e o nosso pé vai crescendo. E aí o tênis tem que comprar um número maior. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. E a gente vai mostrando pro paciente. Eu tenho um paciente que ele tem o joelho varo, que ele... E aí eu falo, olha, vamos cuidar pro joelho não ir entortando ao longo da vida, porque acontece também da gente degenerar e alterar a anatomia também. Então esse é o acompanhamento do check-up. Nossa. Agora vamos entrar um pouquinho sobre as lesões em si, né? Que é o terror aí de todas as corredoras e corredores. Quem nunca chorou depois de um exame ou de uma dor aí em um treino. E queria saber, para começar, né? Quais são as lesões mais comuns
entre as corredoras, principalmente se a gente puder até ver se tem alguma coisa específica para a mulher em si, que acaba tendo alguma tendência maior, e como a gente pode aí evitar. Acho que você falou algumas coisas legais, mas a gente reunia aí para responder essa pergunta. Olha, se a gente focar bem em mulher, a gente sabe por conta do nosso quadril, que é um pouco mais largo, é uma tendência da gente sobrecarregar o joelho por conta do ângulo mesmo que a gente vai fazendo, que a gente chama de genovalgo. Então, as mulheres, estatisticamente, têm maior chance de lesões no joelho que os homens, isso é literatura, tá comprovado cientificamente. Então, a grande questão é, a mulher realmente precisa fortalecer um pouco mais a musculatura quando comparada ao homem. Isso sem dizer que a gente tem um ponto de questão de força muscular que precisa ser trabalhado, a nosso hormônio natural é progesterona e estrogênio, então naturalmente a gente tem menos massa magra e a gente sabe que a nossa produção de testosterona é baixíssima, algumas mulheres têm 0,5 de testosterona e é normal, a gente não tem os nossos índices de testosterona alto, então é normal a mulher ter menos massa magra, menos força e a gente tem que acabar correndo atrás um pouquinho disso para se manter mais forte, estável, para o nosso quadril não ficar balançando muito na corrida, então a gente tem uma tendência de mais condropatia patelar, síndrome espatelofemoral, que é dores no joelho. Dependendo da mulher, os tendões podem estar mais encurtados ou não, e aí entram as tendinopatias, que são tendinites, as faceites, que são processos que acabam inflamando por conta dessas alterações, basicamente por causa do nosso quadril, que foi feito para gestar. Agora, o que eu mais vejo que a mulher tem é um assunto bem profundo, que é por conta dessas alterações hormonais, a gente acaba a gordura concentrando em alguns pontos e é uma fome de emagrecer, né? De corpo e de comparação, que a mulher tem muito. Então, a gente tem uma síndrome que eu acho que você já deve ter comentado aqui, que é o REDS, né? Que é Relative Energy Deficiency in Sports. Então, a mulher acaba deixando de se alimentar corretamente para manter um corpo mais sequinho e nisso ela cai num golpe que é não se alimentar para poder manter o corpo e corre forte, quer correr forte e acaba se lesionando por falta de nutriente. E aí o ortopedista entra para explicar que se não se alimentar bem, se não comer, faz fratura por estresse, que eu vejo muito mais em mulher do que homem. Edema ósseo, que é uma lesão precursora da fratura por estresse, porque elas não comem. Então, é assim, meu carro-chefe em mulher, basicamente, essas dores relacionadas à questão do corpo. E aí, eu tenho que fazer um trabalho também, olha, se você não comer, não vai ter energia, e aí essa energia não vai tirar do osso, do tendão, do músculo, para transformar ali na sua corrida. Então, fala com a sua nutri, ela vai calcular direitinho, você não vai engordar, pode comer o gelzinho no meio do treino, pode comer o carboidrato comer o carbo antes do treino, para poder dar energia para coisa. Eu explico, você vai consumir isso no seu treino, você não vai virar gordura, garanto para você. Senão a gente passa na sua nutri e reclama lá que calculou errado, mas a lesão ela vem por causa disso. Sobrecarga, menos comida, e aí entra, talvez uma mulher mais madura, que eu posso falar um pouco sobre isso, que é quando tem família, a gente também não dorme bem por causa das crianças, aí tem talvez uma sobrecarga do trabalho, que aí vocês já estão nessa questão também, então estresse aumentado, ausência de sono, acaba tendo, talvez para a mulher, essa questão de muitos pratinhos para equilibrar, além do trabalho-treino, né? Eu acho que a mulher ainda tem essa coisa de cuidar da casa, da família, um pouquinho mais forte, não tô querendo, assim, ser feminista ou não, mas a gente tem isso um pouco mais enraizado e acaba tendo uma sobrecarga também para a mulher. Não só sobrecarga de treino em si, mas sobrecarga da vida social. E ainda, talvez, ir para outros caminhos que a gente discute muito então acorda mais cedo. Poxa, eu morro de medo de acordar mais cedo para fazer as coisas por causa de questão de segurança. Então, aí acaba deixando de treinar porque tem essas questões que a mulher tem muito forte, que é a questão de segurança. Então, ela acaba treinando em horários ruins, talvez mais quentes, ou que não deveria treinar. E aí muda toda a fisiologia. E eu tento conversar sobre isso também na consulta para explicar que não é só sobre excesso, é onde você está depositando também essa energia. Às vezes, vale a pena treinar um pouquinho mais lento, um pouquinho mais, sabe, para poder soltar toda a energia, mas não de forma tão intensa, porque geralmente as que machucam são as que treinam um pouquinho mais intenso, de uma forma mais exagerada, mesmo que seja uma sobrecarga de pace mais rápido, enfim, mas elas também querem mais volume, para ter aquela endorfina, né, sendo liberada. Então, tem que conversar também para equilibrar um pouco isso.
E Ana, e para homens, o que mais aparece lá para você? Porque a gente até tava conversando um pouquinho antes, eu tava perguntando, que eu vi o seu vídeo no Corrida no Ar e a gente tava falando sobre essas ites, né, que também hoje em dia aparentemente estão aparecendo muito. Mas é isso, fascite, tendinite, isso tá aparecendo muito no consultório, tem outras fraturas que acabam homens tendo mais que mulheres. O que você tá vendo? As ites, na verdade, ela pode acontecer em qualquer corpo, é o sufixo de inflamação. Então, dentre esse prefixo pode vir bursite, tendinite, canelite, faceite. Então, todo o nosso corpo, ele pode ser inflamável, desde que você desequilibre uma balança entre o que você pode fazer e o quanto que o seu corpo aguenta, a capacidade de demanda. Então, todas as ites do nosso corpo, elas estão relacionadas aos excessos. E hoje, eu vejo que o maior excesso das pessoas é o imediatismo. A gente tem uma necessidade hoje de tudo, eu comecei a correr, eu já quero estar inscrito para uma prova e performar, né? Não é só... Né? Então tem muito hoje essa questão às vezes uma empresa apoiar o esporte e ela dá inscrição para as pessoas sem ter preparo nenhum, ou até mesmo a pessoa se inscrever por causa do amigo que já está correndo ou é porque ele quer postar, que ele vai conseguir se superar, e eu acho isso ótimo, mas falta às vezes o preparo. Então talvez no homem existe esse incentivo que eu acho muito legal, mas o imediatismo também acontece. Ele no homem não é tão presente essa questão do corpo, alguns têm, como na mulher não tem, e tem os dois lados, mas o homem talvez ele quer uma resposta mais rápida, um desafio mais rápido, uma comparação também acontece, e talvez até com mulher, né? Eles têm essa, mas se ela consegue eu também consigo, e acaba, eu tenho casais que a mulher corre há mais tempo e o homem se machuca porque ele não consegue acompanhar a esposa, a irmã, a amiga, e ele acaba se machucando porque ela é mais forte que ele, porque ela só corre há mais tempo, não porque ela é mais forte. Ele daqui a pouco ganha, porque testosterona faz muito mais massa muscular, potência e capacidade, por isso o mundo dos homens é muito mais veloz e forte do que as mulheres. E de certa forma, faz parte, né, do nossa vida e do nosso ciclo, mas eles talvez não tenham essa paciência. Eles querem essa resposta mais rápida, então vem um pouco de mais lesões, e às vezes eles suportam também quando a dor e chegam já com as lesões mais macroscópicas, né? Eles não vão tão ao médico quanto a mulher. A mulher, ela tem uma percepção da dor e ela escuta talvez um pouquinho mais o corpo que o homem. O homem às vezes só vai porque a mulher ou obriga ou marcou a consulta. E às vezes tá junto na consulta, eu pergunto, e você tá bem? Eu tenho uma dorzinha aqui, quando eu vou ver, ele tá pior que a mulher. E ele fica ali, já aconteceu várias vezes. Eu sempre pergunto para a acompanhante, você tá bem, não sei o quê, que ela leva, né, eventualmente. E aí, às vezes, o homem tá pior e fica aguentando, segurando, achando que vai passar, com medo, talvez, de eu tirar. Gente, que interessante, eu não imaginava. E eu chamo das lesões macroscópicas, são as lesões que a gente vê já alteração anatômica. Então, já vem ali uma perda de continuidade do tecido. Então, já tem fratura, já tem lesão, já tem algo que a gente vê. A mulher é mais esses processos inflamatórios, essas coisas de sobrecarga, mas óbvio que tem dos dois lados também as lesões mais graves. E aí, neste caso, quando tem perda de continuidade, eu tenho que pedir para segurar a corrida. Aí tem que cicatrizar. E aí eu faço treinamento cruzado, aí vai nadar, pedalar. E eu falo que eu vou criando triatletas, né? Porque eu falo, né? Vai fazendo trisporte enquanto isso. Mas é assim que nascem triatletas, gente. Inclusive, a lesão, ela serve para isso, por isso que o triatlon existe. É o tradicional. Tá lesionado? Vai nadar. Vai pedalar. A hora que você vê, você compra uma bike. Mas vamos lá. E uma pergunta assim, quando uma dor é normal, e aí beleza, você dá uma segurada, ou quando já é um sinal de alerta, de ter que ali marcar um médico e dar uma segurada, parar um pouco, porque eu acho que, até por experiência própria, tá doendo um pouquinho, mas tá indo. E aí você vai indo até... Não dá mais. Exato. Quando você altera a sua mecânica ou quando você muda a forma de você correr por causa daquela dor. Aí você tem que observar ou pelo menos mudar alguma coisa, nem que seja andar. Mas eu costumo falar assim, você começa num pace, vai diminuindo, e não muda ali aquela dor, significa que você tem que realmente parar e ver o que está acontecendo. Mas se você seguir bem cabeçalho, assim, de artigo científico, eles falam que são dores que permanecem por mais de 24 horas e você precisa buscar ajuda médica. Aí a gente chama já de uma lesão que pode ser relacionada a uma lesão. Mas na minha interpretação, não precisa esperar 24 horas. Às vezes no treino, se você não consegue executar
o gesto de correr, tem algo errado. Agora, é normal e absolutamente vai só piorando ao longo da vida aquela dor de início de treino. Então, o nosso corpo, isso é sensacional, por isso o aquecimento, ele tá todo concentrado, o sangue na parte central e no nosso cérebro. Então, ele não foi feito para ficar na periferia, tanto é que a gente tem as extremidades mais frias. Então, a corrida e o aquecimento servem para preparar o nosso corpo para isso. Então, quem negligencia isso acaba lesionando mais porque não aqueceu, ou seja, não tirou o sangue dessa região central e mandou para a periferia. Então, o corpo não está preparado para aquela corrida. Então, quando eu falei para você assim, aquece um pouco antes da sua corrida, é interessante para o seu corpo assimilar, aumentar a frequência cardíaca, bombear esse sangue para a periferia e o corpo falar, agora é luta ou fuga, é guerra, vamos lá, porque a gente tem que estar preparado. E aí o sangue vai para lá, para as articulações, e aí diminui a dor. Então, por isso que algumas pessoas demoram 10, 15 minutos para parar de sofrer naquele começo de corrida. Então, a minha já está indo para 20 minutos. Então, eu estou precisando aquecer cada vez mais, porque as minhas articulações estão ficando mais doloridas, porque mais velhas e pessoas que vão passando, eu falo dos 200, né, dos 30, dos 40, dos 50, a recuperação e o tempo da nossa regeneração é mais lento também. Então, antes eu corria, no dia seguinte eu estava dando um trotezinho e brincando. Hoje eu demoro 2, 3 dias para voltar ao meu corpo como era o estado inicial. Ele consegue pancada ainda. Mas a regeneração e a cicatrização é mais lenta. Então, também preciso aquecer por mais tempo. Agora, tem pessoas que demoram naturalmente e outros não. Então, também você tem que ver dentro da sua experiência quando essa dor vai ser um pouco mais forte a ponto de mudar sua mecânica. Aí é hora de parar. Para procurar ajuda, fazer um diagnóstico, pelo menos. E, Ana, falando ainda nisso de lesão, tem lesões mais recorrentes em corredores iniciantes e lesões mais recorrentes em corredores experientes? Olha, tem mais frequentes as canelites, que é um clássico, joelho de corredor, e faceite nos iniciantes, mas porque o corpo não está preparado. Então, eu costumo falar que falta calejar um pouquinho. O Nelson fala muito isso. E o corpo entender que faz parte ali do crescimento e vai cicatrizar, vai dar tudo certo. Então eu falo uma mistura de aguenta um pouquinho que vai dar certo, mas ao mesmo tempo fortalece, melhora a sua condição, porque o seu corpo está começando a falar. Às vezes eles gritam e não ouvem, mas às vezes o corpo dá um sinal e você tem que procurar ajuda. E dentro dessa ajuda tem vários aspectos, né? Porque aí entra a individualidade. Pode ser só um corpo que não estava preparado, pode ser que só porque você está correndo rápido, pode ser um corpo que estava pesado para o início da corrida. Então antes a gente colocava muita culpa no peso. Porque você tá pesado. E não é só sobre isso. Eu atendo atletas olímpicos que têm canelite. Então, eu explico para eles, olha, você provavelmente está fazendo muito mais volume ou muito mais intensidade. Existem uns fatores que a gente chama extrínsecos, que são detalhes, que é um tênis, um pouco porque ganhou do patrocinador e tem que usar e não é um tênis adequado, pelo menos para aquele atleta, ou um terreno muito rígido, que é só treinar em asfalto. Então, às vezes, esses fatores extrínsecos a gente também tem que dar uma olhada, mas na maioria é intrínseco, né, da própria pessoa. E tem alguns que eu lembro muito de um caso de uma professora, fez online comigo, e ela corria 3 a 5 quilômetros e fazia fratura. E aí passava fratura por estresse. Nossa. E aí os médicos, 30 e poucos anos, uma professora, e aí todo médico falou assim, corrida não é pra você. E aí eu expliquei pra ela, eu falei assim, olha, alguma coisa está acontecendo no seu corpo que ele não suporta 3 a 5 quilômetros, que é muito pouco, vamos considerar que não é um volume absurdo, e ela já estava há muito tempo, né? Então eu expliquei pra ela, vamos investigar. Então a gente precisou fazer densitometria óssea, exames laboratoriais, e a gente descobriu que ela tinha uma doencinha que chama a doença dos ossos de vidro, que tem as formas mais graves e umas formas bem simples, assim, que são osteopenias que a gente vai pegando por insuficiência renal e outras coisas. Então, por isso a importância de fazer a avaliação. Às vezes, não é só excesso de treino, um problema da pessoa, é um problema metabólico. Caraca. Então, a pessoa, às vezes, tem um problema que não deixa correr, mas aí eu explico, olha, a gente pode tentar suplementar com cálcio, dar medicamentos para deixar os seus ossos mais fortes, mas no momento você vai ficar só no 2, 3 e vamos pedalar e nadar e vamos ser felizes até seu corpo ter mais capacidade. Se ele continuar se fragilizando dessa forma, aí eu realmente vou falar, não tem como, a não ser que a medicina evolua a deixar seus ossos mais fortes, o seu rim funcionar melhor, a sua tireoide, e a gente vai lidando com isso de acordo com cada um, né? Cada pessoa vai tendo o seu diagnóstico, e aí sim eu vou falar, dá, não dá, mas é raro uma pessoa não ter um corpo, não poder correr, né? Nossa, falando isso, quando eu tinha começado a correr, eu tava adorando correr e eu machuquei meu joelho. Eu fui no ortopedista, e ele falou exatamente, não, você é uma pessoa que não nasceu pra correr, você nunca vai... Gente, Senhor.
Parecia que tinha morrido alguém aquele dia. Eu lembro que eu desci, eu sentei no carro, eu chorava. Chorava, assim, chorava. Tipo, com todas as minhas forças. E na época eu não convivia com tanta gente que corria, eu fiquei tão arrasada. E ele disse isso por quê? Porque não Por causa do meu joelho. Ah, mas aí existem várias questões que a gente precisa descobrir qual foi. Se você tinha lesão de cartilagem ou uma alteração que às vezes são tratáveis. Pode ser cirúrgico, mas... Eu nunca mais tive dor. Ah. Era uma condromalácia. E aí eu comecei a fazer muito fortalecimento. E, gente, Passou. às vezes eu sinto um pouquinho, Ai. mas é bem pouco. Então vamos pegar esse gancho da condromalácia. Gente, quando alguém falar pra você que você tem algum desgaste na cartilagem, seja o amolecimento, que é malácia, ou osteocondrite, ou só o degenerativo, que é a osteoartrose, a gente sabe hoje que a gente tem métodos pra ajudar. O principal é o fortalecimento, mas dá pra colocar hoje ácido hialurônico, que é um lubrificante articular, que ajuda muito. Existem hoje tratamentos biológicos que ajudam já com trabalhos e comprovações a ter um pouco de regeneração de tecidos também, mas a gente sabe que gerenciar a carga e dá pra gente fazer atividade física. Eu acho que muito mais do que correr, é a gente colocar o corpo em movimento. Sim. Então, falar pra uma pessoa que ela não tem condições, o corpo pra determinada modalidade, a gente tem que estar muito certo do que está acontecendo. Uma condropatia, um problema de cartilagem não é fadar a pessoa a não correr. Por isso e pela forma que um joelho meu é meio pra dentro. Daí ele olhou e falou, você sempre vai... Gente, eu só sei que assim, aquele dia eu fiquei uns 6 meses. Eu até saí um pouco do mundo da corrida por conta disso. Foi a época que eu fui pro CrossFit. Porque eu falei, não é pra essas mim. alterações de eixo, que é pra dentro, pra fora, ele tem no joelho, no quadril, no pé, na coluna. Então, às vezes as pessoas nascem com alterações anatômicas, inclusive aqueles pezinhos virados, né, pé torto congênito e outras alterações. Mas existem tratamentos cirúrgicos para correções, mas algumas, como um joelhinho valgo ou um pezinho plano, que é para dentro ou para fora, dá para usar órtese, por exemplo. Então, palmilha dá para corrigir. Se tiver em desenvolvimento, a gente consegue arrumar durante o desenvolvimento, se for uma criança ou um adolescente. Na fase adulta, a gente usa órteses para manutenção, igual um óculos, que dá para usar e você corrigir e viver naturalmente. Então, dá para correr com órtese, dá para correr com coisas que ajudam o nosso corpo também a se desenvolver melhor, mas sempre vai cair também no fortalecimento. Hoje em dia a gente sabe que a fisioterapia é o nosso braço direito para tudo. Dá para sempre dar um jeito de a gente alinhar ali um pouquinho, corrigir a postura, corrigir uma pelve. E eu falo, às vezes os campeões mundiais correm mais tortinho ainda e a gente não fica corrigindo eles. Por que vai corrigir um joelho, verdade. né? E Ana, qual que é, aliás, qual que é não, mas o que mais atrapalha num processo de recuperação? Então, chegou um corredor na sua clínica, Essa é tá fácil. ali se recuperando, o que mais atrapalha ele? O desespero de voltar o mais rápido possível. É uma resposta, assim, pra mim é o carro-chefe. Por isso que eu quis ortopedia. É o único paciente que ele briga pra voltar. A maioria dos pacientes querem ficar mais tempo em casa, descansando, esperando. O atleta, ele quer voltar a qualquer custo. verdade. É o contrário de uma pessoa que tá lesionada. Assim, você pega uma pessoa sedentária e fala assim, olha, eu vou te afastar. Não dá pra dar mais um pouquinho? O atleta, não, menos. Eu quero semana que vem, eu tenho uma prova, doutor. Eu já tô com a passagem comprada pra Major. Exatamente Eu já tô isso. com não sei o que, eu preciso pegar o índice. Então, a principal resposta é, o atleta, ele quer mágica. E na medicina a gente tem o tempo da fisiologia humana, então não dá para acelerar uma cicatrização de um osso. Eu falo, é de 4 a 6 semanas pro osso colar. Não existe mais, mas cálcio, biológico, essas coisas. Eu falo, dou estímulo com a físio, laser de alta frequência, tração pulsado, ondas de choque, e agora esperar o seu corpo cicatrizar. E agora, quando eu volto? Com exame normal, porque eu aprendi na seleção. Eu não coloco atleta em campo sem ver o controle. Então, a dor do atleta não é parâmetro, porque a gente é endorfinado. Então, a gente quer voltar muito rápido, porque a dor passa antes do problema cicatrizar. Então, eu aprendi, depois de tomar muita porrada de atleta, voltar pro campo e ainda não tá... Porque eles pagam a vida deles com o jogo, né? A mãe, o boleto. A gente não, a gente quer voltar só pra... conquistas pessoais, né? E cada um tem a sua. Mas mesmo assim, eu explico, você não vive disso,
Vamos esperar o exame normalizar, por mais que você queira, a gente precisa ter uma prova de que tá tudo bem com você. Eu não me responsabilizo se você voltar com a fratura, hein? Com a lesão. Ó, o seu ligamento ainda não tá colado. Vamos esperar, porque se você for, o exame ainda não tá cicatrizado. E aí eles entendem e a gente vai levando assim. A mesma coisa quando é dor muscular ou qualquer outra coisa, falar, enquanto esses números não melhorarem, não adianta você querer ir mais rápido, ó, seu percentil de gordura, sua massa, sua potência, sua força. A gente vai mostrando ali com provas que a gente precisa atingir objetivos também. E é difícil, viu? Eu imagino. É difícil, mas eu super entendo, né? E aí eu vou junto com eles, de mão dada, falando assim, ó, enquanto esse número não chegar aqui, não dá. Vamos tentar melhorar um pouco disso, ó, enquanto seu ângulo, seu eixo, e às vezes eu pego o Garmin, eu falo, vamos abrir o Garmin aqui, ó o seu estresse, olha o seu sono, como que você não consegue, vamos atingir, melhorar um pouquinho essas taxas, né? E aí eles vão entendendo que é multifatorial, Sim, não é? tudo importa, né? Não é. E aquele dilema, quando você tem que parar mesmo e quando você pode correr? Quando tá lesionado, com dor. Quando você percebe que você mudou a forma que você tá correndo. Então, quando eu vejo alguém mancando, eu pergunto ali pra quem tá perto, assim, ele corre sempre assim, mancando, tá sempre assim? Aí tem algumas pessoas que correm já meio diferente, e é a anatomia, você deve conhecer uma outra que fala assim, nossa, ela corre assim, é a biomecânica dela, aí tudo bem, mas se você conhece a forma de um amigo correr, e vê que ele tá puxando a perna, ou alterando a forma que ele tá correndo, ali é a hora de você alertar que tem algo errado, às vezes nem a pessoa percebe. Com meu noivo aconteceu exatamente isso, ele tava com uma lesão no começo do ano, e aí ele não tava percebendo que ele tava mancando, e nem eu tinha me tocado, só que daí teve um dia que a gente foi, sabe, fazer aquela trilhinha lá no Ibirapuera, e aí ele tava correndo muito estranho, aí eu filmei, eu falei, gente, será que eu tô maluco ou realmente ele tá mancando muito? Aí eu filmei, depois a gente foi ver junto, e cara, tava mancando muito, mas ele próprio não percebia isso. E ele não tava com dor? Ele tava com uma dorzinha, mas era essa dor que passava e depois voltava, e às vezes ela migrava um pouco de lugar, então tava muito esquisita, assim, a gente não tava entendendo. Então, são sinais de alerta que a pessoa não percebe, às vezes é não ouvir esses pequenos sinais e já tentar dar uma segurada, então ele já devia estar tentando diminuir um pouco a intensidade e ter a percepção dessa alteração da mecânica. Então, às vezes, o homem, principalmente, ele não tem isso, às vezes algumas mulheres também, mas aí cabe a gente alertar, olha, você não quer dar uma olhada nisso? Por quê? Se você tá protegendo, por exemplo, uma bolha, que eu já tive atleta profissional, por causa de uma bolha, perdeu quase uma prova. Não por causa da bolha, porque começou mudou a proteger a bolha, mudou a mecânica, sobrecarregou um tendão e aí lesionou o tendão. Então, assim, é recente, ela é super conhecida, e eu falei, olha, provavelmente foi isso que aconteceu, você quis proteger uma dor e negligenciou essa alteração da mecânica, sobrecarregou uma área, igual um pneu de carro, ficou comendo um lado só e estourou. Então tem que dar uma olhada sempre para esses sinais que o corpo... Uma atenção, né? Ligar um alerta para esses sinais. E eu falo, às vezes, não tem problema você não entregar um treino. A gente tem muito isso de dar planilha verde, né? Tem gente que tem até toque com isso. E a gente tem que entender, se não der para entregar, termina na bicicleta, termina no transporte. O cardio, ele vai ser entregue da mesma forma. Não vai ter a especificidade da corrida, mas vale a pena você não insistir numa dor ou numa alteração da mecânica, porque ou vai cicatrizar e no dia seguinte você vai estar bem, ou se você insistir pode piorar e aí acabar numa lesão que vai te tirar por mais tempo. Então, vale a pena escutar esses sinais. Outra coisa que eu falo muito pro paciente é assim, você provavelmente se não tá dormindo bem, uma criança entrou na tua cama, você precisou trabalhar ou viajar, no dia seguinte você não precisa entregar a planilha verde, você não teve uma noite reparadora, você não treinou, que o treino, o sono hoje a gente considera como uma forma de treino também, né, como alimentação. Então, você não tem como entregar um treino perfeito se você não teve uma boa noite de sono ou estava no meio da viagem. Pode entregar um pouquinho aquém, sabe? Uma velocidade mais lenta. Ah, se era 10K, entregar 9, não tem problema, isso não vai mudar o seu ciclo. Mas as pessoas às vezes querem a qualquer custo e aí nessa machuca. É difícil, assim, acho que escutando como é muito... A gente olha e fala racionalmente, putz, é o certo conselho que você daria para um amigo. Mas quando você tá na pele, e principalmente quando você tá no ciclo de uma prova importante, cara, é muito difícil você ter essa consciência de não entregar um treino, principalmente quando é perto de prova importante, eu acho que é onde eu sou mais tendenciosa a passar por cima de algumas coisas. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Porque você fica, tem o ano inteiro esperando aquela prova e dá muito medo de acontecer alguma coisa e eventualmente acaba
acontecendo por você não ter respeitado, né? Então eu vou te libertar como ortopedista e vocês estão ouvindo que não precisa entregar todo o treino se estiver com alguma dor ou não ter conseguido dormir ou se alimentar bem, e converse com o seu professor que ele também vai entender. Então, como eu sou médica, como qualquer outro profissional, a gente vai entender, você não precisa. Agora, para sua mente, que talvez é ela que depois lá na hora do 35 estiver sofrendo, fala assim, não fiz aquele treino, você também tem que libertar isso depois que você não entregar o treino. Você fala assim, olha, realmente, eu não tô entregando esse treino porque eu não dormi bem, então isso vai me fazer bem para eu não me lesionar, ok? Então vamos para a piscina, vamos para a bicicleta, sabe? Você tem que se libertar também desse peso, porque eu sei que o mental é fundamental para uma prova, para um dia a dia, mas você faz essa visualização e fala verbalmente, olha no espelho e fala assim, olha, só não fiz por causa disso. E pronto, você consegue colocar na sua mente que tá tudo bem. E a cobrança também, às vezes, e tudo bem se não fizer aquele treino, sabe? Para, de uma maneira geral, você levar de uma forma mais leve a sua corrida. Essa coisa tem muito de atleta querer entregar. Eu falei, entregar para quem, né? Pra quê? Né? Para as custas de... atleta amador, né? Todo mundo, a gente não vive disso, mas as custas de dor, lesão, né? Olha agora, você tá mais tempo parado. Então, você pode falar para você mesmo, eu não quero ficar mais parado, como eu já fiquei, como eu já tive lesionado. Então, tô me colocando nessa posição, a doutora falou que pode, então não vou entregar verde, mas eu vou fazer o que eu posso, sem dor, exato. Menos um pouquinho do que eu deveria, mas depois eu converso com o meu professor, eles remanejam. Não tem nenhum professor até hoje que eu conversei que achou ruim porque o atleta falou, não entreguei o treino, pode remanejar a minha planilha? Eles todos sabem que pode. Sabe como eles ficam bravos? Quando você não entrega e não avisa, e aí eles ficam bravos. Poxa, você não fez daqui, você não fez. Mas você não avisou, não dormi direito, fiquei trabalhando até tarde, tô cansado ou tô mancando. Ninguém avisa o professor. Ninguém vai te mandar correr com você mancando. Exato, mas a pessoa não avisa. Então, quando você usa aquele quadradinho que tem lá a observação, é para escrever. Sabe, uma das coisas fundamentais é como tá seu mood, como tá sua escala de dor, e põe nos comentários, professor, não entreguei porque ontem eu fiquei trabalhando até 3 da manhã. Quem não vai entender, né? Então, precisa ter essa comunicação. O professor não tem como descobrir que você não tá bem. Ou às vezes você não sinalizar e tentar ser teimoso de entregar mesmo assim, né? Mas aí é a maioria. E aí eu falo, sempre quando eu pergunto na consulta, você sabe o motivo? A pessoa sabe. Não é a culpa do professor, não é a culpa, é sempre multifatorial e a maioria das pessoas sabem por que elas se lesionaram. A maioria sabe. É sempre alguma entrega ali que foi exagerada. Um over, né? Um overtraining, um overweight, que a pessoa também não se segurou e tudo bem, eventualmente. Mas existe a maioria das pessoas que sobrecarregam e aí a lesão vem de algum desequilíbrio. E o que machuca mais, volume ou intensidade? Intensidade. Mas uma intensidade numa pessoa que já está, às vezes, numa sobrecarga de várias coisas, né? Pode ser emocional, nutricional, até mesmo do própria planilha de treino. Mas o que eu vejo, assim, a pessoa querer fazer muita força e ainda tá num processo. Então, eu costumo recomendar, diminui um pouco essa intensidade para você adequar nesse volume o que você precisa entregar. E, eventualmente, se não conseguir, aí você vai tirando o volume. Então, o que eu pelo menos, na maioria das lesões, é um processo que a gente fala força excêntrica. Quando o tendão, ele tá fazendo força e no momento de estilingue ele se rompe. Então, as lesões macroscópicas, elas acontecem na intensidade. Vou dar um exemplo dessa minha resposta. Você tá com a mão dolorida. E aí eu vou falar assim, dá socos leves na parede. Você consegue. Coloca um amortecedor, que é um tênis bem macio, e vai numa grama. Essa é a pequena intensidade. Vamos ficar por 1 hora assim? Minha mão tá dolorida. Acho que você consegue. Agora, vai na parede e dá uma porrada. Pá! Vai doer a mão a ponto de até poder quebrar de tanta intensidade que você faz. É isso que as pessoas acabam fazendo. Intensidade muito grande, às vezes num corpo fadigado, cansado ou despreparado, e aí ele acaba tendo esse estilingue dos tendões, dos músculos, até mesmo do osso. Então, se você segura a intensidade e faz de forma mais lenta, progressiva, nos terrenos que, você vê os quenianos, é sempre areia, grama, saibro, eles raramente treinam em asfalto, então com certeza o corpo vai trabalhando esse sistema de mola, com amortecimento de uma forma mais macia, mais cômoda, desde a infância, né? E aí a gente vem treinar no asfalto, de tênis o tempo todo, ou seja, a nossa musculatura intrínseca do pé não sabe nem ativar. Às vezes no consultório eu falo assim pro paciente, ativa os seus dedos do pé.
Aí, dedão, não sabe. Por isso que o dedo fica batendo na caixa do sapato, do tênis, que a gente lê em inglês shoes, e ele tem lesão na unha, lesão dos dedos, bolhas, tudo porque fica batendo no tênis, não sabe ativar. E as pessoas que andam descalço e sabem fazer ativação, principalmente em funcional, eles têm essa musculatura. Tô contando todos os meus segredos. E aí a musculatura consegue trabalhar e evitar as lesões. Então a gente precisa. Ela falando, eu só tô fazendo assim com os meus dedos no pé. A maioria não corre ativando os dedos dos pés. Imagina, você eu não sei tem. Se eu corro ativando. A gente tem um monte de flexor que ajuda o Aquiles. Então, muita gente que tem tendinite do Aquiles, só você fala assim, ativa os flexores, o tibial e o hálux, que é um tendão isolado. Você tem uma ideia? Olha isso. Quando a pessoa rompe o Aquiles, uma das transferências Explica que a gente... só onde é o tendão de Aquiles pra galera. Atrás do calcanhar, a gente tem um tendão que sustenta ali desde a panturrilha e vai se inserir no calcanhar. Esse é um dos maiores e mais fortes tendões do nosso corpo e ele às vezes se rompe. Quando a gente vai operar esse tendão, às vezes a gente não consegue juntar as duas partes, e aí a gente precisa fazer uma transferência, que é tirar um tendão do lugar do corpo que a gente usa menos para substituir aquilo. E um deles é o flexor do hálux, ou seja, a gente tem um flexor do dedão do pé tão forte quanto o Aquiles. Nossa. E a gente nem ativa esse tendão na corrida. Você imagina você correr só com Aquiles? Por isso que um monte de gente tem tendinite do Aquiles, porque ela não faz os adjuvantes, que são os que ajudam o flexor, que é o principal, que é o Aquiles. Mas a gente tem flexor do hálux, flexor dos dedos, o tibial posterior, todos os tendões que ajudam. E aí a gente aprende isso na fisioterapia. Só que na físio, quem que vai pra físio? Só quem tá lesionado. Então, se as pessoas fizerem isso, ativar os seus dedos dos pés, e desde cedo, desde que começa a correr ali, fazer esses exercícios descalço, igual os quenianos fazem, né? As pessoas na África não têm sapato, então eles treinam descalço, correm descalço, então desde pequeno eles trabalham a musculatura e aí entra naquela nossa conversa. A base vem desde a infância, né? Por isso que eles pulam mais forte, eles têm mais potência, porque aqueles músculos são ativados e a gente só vai ativar quando? Na físio. Quando tá lesionado. Então, existe essa questão também da gente saber usar os nossos músculos, ativar, trabalhar, fortalecer para prevenir lesões. Gente, eu acho que isso é o principal segredo, né? Porque quando você tem a primeira lesão, você faz exercícios tão específicos numa físio, de músculos, e ativa coisas que você nem sabia que a gente na musculação tradicional não é incentivado a fazer, né? Não, educador físico, isso não é ruim. Eles, numa faculdade de 4 anos, eles aprendem várias modalidades, vôlei, basquete e corrida. E ali eles aprendem a fortalecer, geralmente, do joelho para cima. Então, do joelho para baixo, você ativar a tornozela, aquelas musculaturinhas pequenininhas, deve ficar no capítulo do rodapé do livro. Então, se ele não se especializa em corrida, fortalecimento para corredores, você acaba caindo num profissional também, como na medicina em todo lugar, que aprendeu o básico na faculdade. E aí fica na academia fazendo lá, senta na cadeira, fica lá, cadeira flexora, cadeira extensora. E quando vai aplicar aquilo na corrida? Sério, nunca, porque você tá num ângulo de 90 graus. Aí eu falo, ó, levanta dessa cadeira da musculação, porque a gente precisa fazer funcional pra corrida. O ângulo da corrida é mais esticadinho, com fase excêntrica, funcional. E aí começa a doer tudo, né? Porque a gente não sabe ativar essas musculaturas. E aí por isso que entra os profissionais em parceria ali, estudando, sabendo fazer os exercícios pra prevenir a lesão. E aí a gente acaba falando, nossa, era só ter feito isso? Era. E aqueles anos que eu ficava pegando ferro pesado, musculação de 100 quilos lá, não ajuda em nada na corrida. Eu costumo falar assim, se fosse assim, todo halterofilista seria os melhores corredores, porque eles são super fortes. E no pior, não, porque os músculos não estão preparados para aquela modalidade específica. Então a gente precisa fazer exercício de endurance, exercício de resistência, bem específico para corrida. Agora falando acho que um pouquinho do que eu já encaminho para o final, mas a gente falando um pouquinho sobre, você falou já sobre hábitos, né, alimentação, sono, mas você acha que tem algo que toda corredora, principalmente sobre alimentação, assim, que todo mundo deveria consumir? Ou também coisas que a gente deveria evitar? Tem algum alimento, assim, que é essencial para que a gente consiga evitar lesões e, obviamente, dar a energia necessária? E tem algo que a gente deveria evitar? Ou não? Tudo com parcimônia funciona? Vou defender bem a parte ortopédica, que a gente precisa de força, né? Força muscular para te dar tudo ali, a potência e a capacidade de você servir de mola para o seu próprio corpo, que é absorver energia e te jogar para frente, né? Não para cima, é para frente. O vetor da corrida é frente. Empurra o chão para trás, ele te empurra para frente. Então, eu já tô falando de biomecânica. Força muscular. Para ter essa força muscular, proteína. Então, é a nossa razão, né, de tudo. Só que aí o carboidrato precisa estar ali um pouquinho para dar energia. Então, não negligencie o seu carboidrato
de fonte energética, então é necessário, tem carbofóbicos por aí, então tomar muito cuidado, corredor não dá, eu sei que tem defesas de jejum, enfim, e eu acho que tem espaço para todo mundo, os veganos, enfim, mas a gente precisa desses suplementos. Agora, dentre esses carboidratos existem os bons, os ruins, e a gente pode evitar os ruins, que aí entram os açúcares, né, alto índice glicêmico, aquela coisa que dá um pico de energia, mas depois a depressão de você ter comido alguma coisa que vai eventualmente servir de reserva ali, que é a gordura. Então é a gente buscar um nutricionista para fazer uma orientação individual, dentro do possível, e fortalecer. Eu acho que esse é a chave para você não parar lá no meu consultório. Então, comer bem, personalizado, eu acho que não vale pegar a receita do amiguinho, porque cada um tem. Fazer um check-up, fortalecimento sempre, e sempre respeitar os sinais do seu corpo. Eu acho que esse seria o melhor resumo para não se machucar. Perfeito. Fazer, assim, é simples, né? Exato. O básico bem feito. Sempre, sem pular etapas, não existe mágica para nada nessa vida. A gente tem que construir, e é lento, e é aquilo. O processo de tudo é sempre o mais divertido, porque a execução, às vezes, passa rápido, a prova, uma festa, ali, o divertido é todo o processo, é ir tomar um café com os amigos depois de um treino, é a resenha, aquele intervalinho que você tá tomando água, mas você conversa ali, aquele processo é o gostoso, você preparar a roupa no dia antes. Exato. Eu sinto saudade quando eu tô, assim, em outro lugar, eu falo assim, poxa, amanhã seria um longo, sabe? Então, essas coisas, esse processo que é o gostoso, essa construção que você faz, e eu acho que, acima de tudo, você dormir tranquilo no travesseiro, sabendo que você tá limpo das coisas que você se propôs, né? Então, se você comeu bem, se você fortaleceu, se você não fez nada, sabe, que tá fora ali, pelo menos de uma coisa que a gente considera ética, poxa, quer a conquista melhor do que você comparando a você mesmo, que isso é fundamental, você chegar ali, pegar sua medalha e falar assim, caramba, eu atravessei esse pórtico, eu consegui chegar, sabe? Fiz meu RP, eu conquistei essa quilometragem. Pra você, né? É um superpoder. É um superpoder. Aí você chega em casa com aquela medalha, aí as crianças, a família, você fez, você conseguiu, você ganhou. Ganhei. Sempre ganha, né? Porque você tá na medalha. Mas é o ganhar, né? Você conseguir conquistar uma coisa pra você estar feliz. É isso. É a realização, é o seu superpoder. Então, você se olhar no espelho e falar assim, caramba, olha o que eu consigo fazer. E fora que ser corredor é uma coisa pra família e pra sociedade absurda, né? Você fala assim, eu corri eu sou uma meia maratonista, eu sou uma maratonista. Daí você parece um extraterrestre de tão legal que é, um artista, talvez, né? Que a pessoa fica olhando, caramba, você correu uma maratona, poxa, você é muito foda, você é muito bom. É uma sensação, eu pelo menos me sinto mega especial quando você chega em qualquer lugar. Você corre maratona, você quer falar que você corre maratona. Exato. E quem te ama quer falar também que você corre uma maratona. Ela corre uma maratona. É muito isso. É muito legal, é muito gostoso. E é isso, e acho que é sobre isso. Você se sentir bem, você tá feliz com o que você faz e, acima de tudo, sempre olhar pra quem você era antes e que você tá sempre melhor. Então, quando você falou assim, tem 47, eu falo assim, eu quero chegar aqui com 60, 70 anos, você continuar com essa surpresa. Uau! Eu falo, é isso, é você ter longevidade, estar feliz, mas sabendo que você está fazendo da forma correta. É isso que é o segredo da vida. Eu acho que nesse episódio, acho que na corrida no geral, a gente fala muito sobre pace, volume, performance, mas acho que a Ana trouxe muito pra gente que cuidar. Eu gostei muito que você falou que sono, tudo também faz parte do nosso treino, né? Exato, faz parte do nosso cuidado com nós mesmas, mas a gente sempre lembra em todos os nossos episódios que o nosso cuidado também tá além de cuidar do nosso corpo com alimentação, com treino, com sono, que também tá na forma como a gente se veste, nos utensílios que a gente usa pra nossa corrida, e um deles são os acessórios da Loop Sport, que tem a melhor tecnologia, que faz a gente ir além e se cuidando também. A Ana vai receber um manguito. Uau! É o manguito UV, porque eles têm diversos modelos, tem pra frio, pra calor, esse daqui ele é UV, mas ele também é térmico, então se você usar num dia frio vai continuar quentinha, mas dá pra usar no calor e se manter protegida dos raios UV. Isso é sensacional, porque a gente sabe que tem que se proteger e atleta tem que ter, entra nos fatores extrínsecos, proteção solar, que é pra você não ter câncer de pele, pra você proteger realmente dos raios solares. Esquece, né, de passar protetor no corpo. Muito, a gente usa muito no rosto, mas mulher aqui no colo e nas nossas costas, é muito
muito importante a gente passar nos braços ou usar o manguito para te proteger. O manguito, ele tem 2 funções, proteger dos raios solares e ele ajuda também nessa questão da circulação. Nas pernas tem o pernito e no braço o manguito, principalmente para quem tem problema circulatório. Então tem indicação médica também. Gente. Você usar compressão para ajudar na circulação. Quem tem problema circulatório, existem já alguns trabalhos que ajudam nesse retorno, organiza as fibras musculares e tem gente que tem menos dor depois da corrida quando usa compressão. Você sabia? Olha, não sabia. E agora a gente vai usar ainda mais o manguito. Porque realmente, de fato, extremamente funcional. Acho que o do manguito da Lupa, eles têm a melhor tecnologia. Eles têm a compressão ideal. E também não é aquela compressão que te sufoca e torna um pouco desconfortável. É a compressão ideal que estimula a circulação com materiais de extrema qualidade, acho que um preço super acessível. E vocês têm desconto para comprar esse modelo que a gente deu pra Ana, que é o modelo UV, como a gente comentou, mas eles têm outros modelos no site. Exato. Eles estão chegando com novidades também, com manguitos, com espaço para relógio, com luvinha. Então você tem um manguito para cada tipo de treino, cada tipo cores também diferentes de manguito. Exato. Nosso cupom é GirlsWhoRun10, então aproveitem, tem diversos modelos lá, como a Má falou, mas a gente também tem o cupom que pode ser usado em qualquer outro item da linha esportiva. A meia do corredor, as roupas. Exato. Então explorem bastante ali, deixem o look de vocês funcional, que traga benefícios pro corpo, além de correrem maravilhosas. Exato. E Ana, agora chegando pro final, se você pudesse montar um pódio com as 3 coisas, assim, fundamentais para uma pessoa, uma mulher, correr bem e correr com longevidade, o que você colocaria ali nesse pódio? 3 coisas. Acho que a primeira coisa é colocar, principalmente a saúde dela em primeiro lugar. Mas num aspecto bem amplo mesmo. Então, fazer um olhar para ela mesma do ponto de vista de fazer exame ginecológico, fazer exames clínicos, para ela colocar saúde acima de estética, acima de performance e acima de comparações. É ela ali em cima como uma mulher saudável e feliz, que eu acho que é importante também. Depois, fazer um bom fortalecimento, cuidar da sua manutenção da massa magra, que eu acho que é isso que dá o suporte realmente para ela ter a longevidade e a independência. E a outra, eu vejo como um pilar, mas que, de certa forma, engloba também muitas coisas, que pode ser a gente colocar junto ali uma boa alimentação, uma rede de apoio, amigas, essa questão de você ir pelo social e pelo prazer de estar ali com as pessoas. Então, a gente tem nesse pilar, o que eu falo que como se fosse as blue zones, né? Você cuidar da sua saúde, ter um esporte e ter ali o social junto com os objetivos, que aí isso vai te levar para o seu pódio, para sua longevidade. Ai, a gente concorda muito. Amamos, inclusive, a forma que você compôs o seu pódio. E no nosso pódio, acho que tem uma coisa que você falou muito importante sobre a gente ter a alimentação e coisas que ajudam a gente a levar a gente mais longe. Olha isso, o tamanho do bombom. Hoje estamos, gente, Olha, inclusive, a gente tá hoje estamos muito hoje. chiques, porque não temos apenas um. Temos... Temos 2. Uau! E Bombons está com Olha aqui. pratos novos agora para o verão, que está chegando com tudo. Finalmente vai parar de fazer frio em São Paulo, se Deus quiser. Então eles estão com bowls, 2 pokés novos e 2 saladas novas. E a gente também tá com sobremesas novas de bombons. Então muito chique, gente. E é isso. Temos hoje cookie de maçã, Nossa. cookie de chocolate 70%. Então cookies funcionais, Delícia. saudáveis, com ingredientes também que fazem muito bem para nossa saúde, que é super essencial. Uau. Então, acessem o site do Bombons, peçam na casa de vocês. Vocês têm cupom também, Girls Who Run, no site. Mas vocês podem ir conhecer o Bombons presencialmente. Eles têm 2 unidades em São Paulo e uma unidade em Santo André. Então, vocês podem ir comer os pratos lá e com amigos. Aproveitar, a gente falou muito sobre a Ana, colocou no pod dela, sobre a importância também das relações. Então, marca uma refeição saudável com as amigas no Bombons. É maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Tem diversas opções para todos os gostos. Se tiver restrição alimentar também tem várias opções, então aproveitem e usem nosso cupom. Ana, agora realmente no final, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Fazia já tempo que a gente queria te chamar, porque a gente admira muito você, sua profissão, e acho que é um tema muito importante, assim, para todas as corredoras. E para quem ainda não te acompanha, deixa suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho. Até mesmo passarem consultas. Exato. Eu vou deixar bem aberto porque é fácil me achar. Eu escrevo para quase todas as revistas de corrida. Então, Go Running, a Web Run, Eu Atleta. Tá. Tem, assim, coloca na Paula Simões e me acha porque tem muitas formas. E as redes sociais hoje são diversas, né? Então também é DRA na P Simões
responde em quase todas. E é fácil. Eu acho que a gente vai se comunicando, um vai falando com o outro, e a gente sempre, eu falo, vai passar lá comigo quem tá em sintonia comigo. Eu sei que sabe que eu faço um esporte limpo e também só prescrevo e gosto de cuidar de quem realmente tá preocupado com saúde. Então, não me procure se não for para cuidar e ser feliz, né? A gente tem que levar e sintonizar com as pessoas do bem. Então, eu sei que vai ser fácil me achar quem tá em sintonia com o que eu falo e o que eu penso, né? E a gente é assim na vida. Perfeito. E também vai ser bem fácil, porque tá na descrição aqui Exato. do episódio. A gente tá deixando o Boa. link pra vocês Obrigada. acharem. Mas, Ana, muito obrigada. De fato, faço das palavras da Má as minhas. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Inclusive, tô hoje saindo aí com várias reflexões, mais consciência sobre o meu corpo. Com menos medo das lesões, mas ainda com muito medo, talvez. Mas com mais consciência de saber em que momento tem que procurar ajuda, em que momento tem que parar, respeitar. Inclusive, quem sabe, ano passo numa consulta. Ai, que linda, vai ser uma honra. Com certeza estarei lá, porque hoje eu tô sentindo uma dorzinha aqui na canela. Mas enfim, vamos lá, gente. Se vocês quiserem saber, conta pra gente nos comentários o que vocês acharam desse episódio. A Se gente vocês pode têm abrir para pergunta. dúvidas e perguntas. Exato. Eu amo quando interagem. Igual o fim de congresso. Assim, ó, eu sei que vocês estão com vergonha de perguntar agora, mas manda lá uma pergunta nos comentários. Eu me chamo, que eu adoro essa conexão pra gente poder ajudar o máximo de pessoas a continuar correndo. É isso. E a Ana responde bastante dúvida mesmo no Instagram. Tem um monte de coisa, de material lá. Boa. Obrigada. Então Obrigada deixem pelo pra convite. vocês, se vocês querem que a Ana volte pra falar de algum outro tema, também deixem aqui nos comentários. Não esqueça de encaminhar esse episódio pra aquela amiga que tá precisando ouvir um pouco, tá lesionada ou tá ali sendo teimosa com uma dor. Vai dar tudo certo. Passe a palavra da Ana para frente. Então se inscrevam no canal do Estema, sigam a gente no Spotify e no Instagram. A gente tá sempre com conteúdos muito legais, então essa conversa nossa não acaba aqui. Ela continua no nosso Instagram. Exato. Acompanhe a gente aqui no canal do Estema, toda quarta-feira com episódio novo. É isso. Obrigada. Beijo.